Desejamos nós todos, né, muita sabedoria que nos vem do alto para que possamos, né, alcançar a graça e a paz de Cristo. Nessa passagem nós vemos a perseguição, né, de Israel e a travessia do Mar Vermelho. Diz aqui em Êxodo 14:4: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. O versículo 5 diz, né? Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E eles perseguiam, e o povo hebreu, né, ao saber da perseguição, eles se atemorizaram. Nada de errado nisso, né? Nós humanos, às vezes nos sentimos assim mesmo, diante de um problema, né, de uma situação, de uma perseguição, nós sentimos às vezes atemorizados. E o problema é quando começamos a fazer, né, o que vemos aqui em Êxodo 14:11, que eles começaram a fazer entre si. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morrêssemos neste deserto, morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14:11-12. Moisés, porém, respondeu-os: não temais, aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. Então, Moisés, ele era homem de fé, né? Então, ele sabia, né, que Deus era Deus. Ele já tinha visto, né? Mas o povo parecia até esquecer. Então, é um erro, né, que temos que ter cuidado para não cometer. E em Êxodo 14:14, Moisés ainda diz, né? O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Então, ele sabia, né, o Deus que estavam com ele e que no momento oportuno ele iria agir. O problema nosso é esse, né? Aguardar. No estudo posterior, nós vamos ver que em vários momentos o povo ansiosamente, angustiadamente, né? E esse é um dos problemas quando nós não temos Deus Todo-Poderoso como Senhor das nossas vidas, né? Nós angustiamos, nós atemorizamos. É como se você tivesse um amigo e você não tivesse uma intimidade tamanha com ele, a ponto de alguém vir e falar: olha, eu vi seu amigo fazendo isso, eu fiquei sabendo que seu amigo falou isso de você. Como você não tem aquele vínculo tão como deveria, você acaba por acreditar. Ou até mesmo quando ele te diz: olha, tudo vai dar certo, estou aqui, estou do seu lado, mas como vocês se encontram só por momentos, né? Ou quando você precisa, você o procura. Às vezes você tem dificuldade em acreditar.
até porque os vínculos, né, o conhecimento que você tem dele realmente é pouco. E isso acontece com nós. Então o povo não só atemorizava, como murmurava, né? E Deus sabia, né, de todas as coisas. Mas diz que o caravana, né, de Faraó seguiu-os, e em um determinado momento, quando ainda o povo atemorizado, né, o que o Senhor faz a Moisés? Disse o Senhor a Moisés no capítulo 14 de Êxodo, versículo 15 adiante. Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, Deus, né, o Senhor pede para que Moisés tome iniciativa, né, e faça o que ele pede. E então, em Êxodo 14, 21, 23, vemos: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E a Bíblia conta que o Senhor disse a Moisés para fazer isso, né? Eles entraram e Êxodo 14, de 27 a 29, vejamos o que acontece, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar ao romper da manhã. Então Deus fez com que a coluna ficasse entre o povo e a cavalaria de Faraó. Então eles nunca viam, né, até que ponto eles já estavam no mar, e eles sempre seguiam. E num determinado momento, no versículo 27 do capítulo 14, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou às suas forças, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, que no versículo 28, e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel, seguindo o versículo 29 do capítulo 14, diz que os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Então, o Senhor esperou 430 anos, né, para que, lembrando do seu povo, né, talvez finalmente, não só o seu povo, mas os egípcios, né, soubessem, né, que Ele era o Senhor. Quanto tempo nós vamos esperar, né, para Ele
mostrar e provar para nós que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que a graça e a paz de Cristo e o amor, nos alcance sempre. E que sempre tenhamos a consciência de que Ele é Deus e Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Queiramos nós ou não, mas se tivermos esse conceito bem fundamentado, nossa vida vai ser complicada, por termos natureza complexa, e desígnios mal, mas o fato dele ser Senhor nas nossas vidas fará com que atravessamos, essas águas impetuosas da vida de uma forma muito mais